Olá, eu sou o Felipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo. A gente está aqui com a pesquisadora Jade de Oliveira. Oi, Jade, tudo bem? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho o que você faz. Então, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou professora de bioquímica, mas também pesquisadora, cientista. A minha linha de pesquisa, ela engloba o estudo de como doenças que afetam o nosso metabolismo, como a obesidade, os níveis aumentados de colesterol, podem afetar o nosso cérebro. Então, o que que a gente já sabe? Que essas dietas, que não são saudáveis, elas levam a prejuízos de memória, alteram a cognição, e a gente vem estudando, então, de que maneira isso acontece, até para buscar possíveis estratégias, terapêuticas, ou até mesmo para saber como prevenir isso. E o que que a gente pode considerar? Você comentou sobre dietas não saudáveis, né? O que que a gente pode considerar uma dieta não saudável? Existem, por exemplo, em relação às gorduras, que estão bem presentes na nossa alimentação, né? Você tem a gordura que é mais saturada, que geralmente ela vem até de uma origem mais animal. Essa gordura saturada, esses ácidos graxos saturados, eles são mais inflamatórios, né? Quando eles chegam lá para as células do tecido adiposo, para as células do fígado, eles inclusive podem interferir com o funcionamento de hormônios importantes para o nosso metabolismo, como, por exemplo, a insulina. E aí você tem, por exemplo, o abacate, é uma fruta ali que está rica em ácidos graxos também gorduras, só que elas são gorduras que são as chamadas poliinsaturadas. Já se sabe que elas têm efeitos mais protetores. E aí, na hora que a gente fala em proteção para o cérebro, e você comentou sobre o impacto em cognição, a cognição que a gente está falando especificamente, ela é relativa a quê? O que que vocês medem no estudo? Quando a gente fala desse impacto no cérebro, do que eu estou falando? Eu estou falando de o maior risco de desenvolvimento de demência, que hoje é representada principalmente pela doença de Alzheimer, e também, mais precocemente na vida, de transtornos do humor, como a depressão, até mesmo a ansiedade. A demência hoje ela vem afetando uma grande parcela da população idosa. A incidência, a prevalência aumentou muito porque a gente está tendo um aumento na expectativa de vida, devido a, né, vários fatores aí, mas a gente está tendo um aumento dessas doenças. E aí o que que acontece? E é principalmente devido a essas doenças acontecem principalmente de uma forma que está relacionada ao teu estilo de vida, tudo que tu te expõe ao longo da vida. Então, e há uma relação também bem importante entre a dieta, entre alterações da microbiota e o desenvolvimento de depressão. E em que momento dessa pesquisa vocês estão agora? Como que tem sido esse seu processo de pesquisa e o que que já se tem de mais sólido em relação a isso? Agora, mais recentemente, a gente está com bastante esforços para tentar entender qual seria também o papel da microbiota. Porque da microbiota intestinal, porque principalmente quando você se expõe a uma dieta ruim, provavelmente isso muda ali a situação, no intestino desses micro-organismos, e provavelmente isso pode levar a uma alteração nos tecidos periféricos, né, como o tecido adiposo, fígado, e aí então chegar no sistema nervoso central. Então a gente quer estabelecer bem quem são os alvos dessa dieta ruim para poder propor estratégias que possam proteger o nosso cérebro. E você poderia explicar um pouquinho o que significa a microbiota intestinal especificamente? Então, lá no nosso intestino há uma série de bactérias, vírus e outros organismos, micro-organismos,
que eles estão ali constantemente produzindo metabólitos, como por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta, e esses metabólitos, eles podem ir para o nosso sangue e afetar outros sistemas. E o que a gente já sabe é que essa microbiota ela pode estar agindo para o bem ou ela pode estar agindo para o mal. O que que te aproximou desse tema de pesquisa e desse meio? O que te levou para esse caminho? Olha, foi uma série de eventos que foram acontecendo. Primeiro, porque eu fui estudar farmácia, e aí, ao estudar muito, eu entendi a bioquímica, eu acho. Eu consegui, né, me apaixonar por tudo que a bioquímica ensinava. Quando eu entrei no laboratório, a gente trabalhava bastante com a parte cardiovascular. Então, a partir desse modelo de doença cardiovascular, a gente começou a se interessar por essa relação, né, do metabolismo, da doença do metabolismo e o cérebro. Então, foi aí que eu acho que o olho brilhou mais e eu sabia que área que eu queria estudar. Que tipo de desafios que você considera que foram os maiores? Ou que tipo de desafios você enfrentou que possa ter dificultado um pouco o seu processo até aqui? Na verdade, durante um tempo tive que começar como professora, sem ser pesquisadora, sem ser cientista. Eu tive que ficar um ano e pouco, ou até dois, como professora de graduação. Aí isso para mim foi um tempo difícil, assim, frustrante, porque eu sabia que eu queria ser uma cientista, que eu queria ser uma pesquisadora. Então até consegui a minha vaga, né? Acho que agora também, assim, ainda, eu vivo essa dificuldade da maternidade, né? De conciliar a minha carreira com a maternidade. Assim, a gente vê é, ficou, talvez antes não estava tão claro para mim essa desigualdade, né, de gêneros que a gente tem. Quando você está nesse período de está, né, numa licença maternidade, ou até mesmo quando o seu filho ainda é pequeno, você não vai conseguir fazer todas as suas atividades como você faz quando você não tem, os filhos, né? E aí, se você vai para uma concorrência onde vai ser medido o quanto você produz, você não está no mesmo patamar, né, que os demais pesquisadores. Mudando um pouquinho de assunto agora, no ano passado você foi premiada pelo programa para Mulheres na Ciência da L'Oréal, da Unesco e da ABC, certo? Certo. Na verdade, nem muda muito de assunto, porque esse programa, ele é um programa que é só para mulheres. Então, e ele traz flexibilizações para as mulheres que já tiveram um ou dois filhos. E aí foi um super reconhecimento para mim, assim, veio numa hora, porque o meu filho estava com nem 2 anos ainda, ou recém tinha feito 2 anos, eu ainda estava ainda amamentava ele, e aí vivendo aquele turbilhão, né, de vários alunos, aluno para defender doutorado, tentando enviar projetos, e aí foi, assim, algo que aconteceu, que foi maravilhoso, assim, para mim foi uma super motivação, assim, algo que veio para me dar uma motivação de novo, né, de que as coisas iriam é, que vai continuar dando certo. O que que você imagina para sua pesquisa nos próximos anos? Olha, o que eu gostaria era conseguir apontar alvos moleculares, né? Mais bioquímicos moleculares, porque a gente sabe que a micróglia é uma célula lá no sistema nervoso central que está relacionada com toda essa bagunça que acontece quando tem essa exposição a uma dieta não saudável. Mas eu gostaria de saber onde que está o alvo dentro da micróglia, onde que está, qual o receptor, qual a molécula, esse que é meu sonho. Jade, acho que era isso então. Queria agradecer pelo papo
Obrigada. Eu não sei se em alguns momentos fica claro que a gente tenta trazer pro exemplo, assim, não sei se eu não me enrolei. Depois tu me avisa qualquer Não, coisa.